Você curte o canal, você é fã do canal, você quer que o escarnecimento continue? Participe do Apoia-se do canal do Maestro Bugs. Cara, se tem um negócio que me deixa bem chateado, é ver dois canais que eu gosto muito brigando à toa. Eu sei que raramente eu falo de tecnologia no meu canal, né? Raramente, mais ou menos. Mas você que não tá muito interessado em tecnologia, você que não tá muito interessado em TI, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo não é sobre TI, é mais ou menos sobre economia. Vamos dar uma conversada aqui. Eu acompanho vários canais de TI no YouTube, porque é uma área, assim, que eu sou interessado. Sempre quando eu falo em TI, inclusive, eu falo, né, que eu não sou da área, que eu não sou técnico, eu não sou acadêmico de tecnologia, eu não trabalho com redes, eu não trabalho com programação, com administração de sistemas, sabe, analista de sistemas, sabe aquele cara que ele senta e analisa isso, ele senta e analisa, senta e analisa. Eu não sou dessa área, mas eu sou um entusiasta de TI, principalmente de software livre, então eu sigo muitos canais, incluindo canais que muitas vezes são pequenos, mas que trazem muito mais conteúdo do que esses canais de tecnologia estilo Tecmundo, empurrador de mouse, que só ficam fazendo propaganda de celular e mousepad e essas coisas, essas besteiras aí, que muitas vezes é do interesse da maioria das pessoas, mas não é do interesse de quem gosta de mexer com a coisa mais crua, com a coisa mais visceral, com aquela CPU com as placas mãe tudo pra fora. Eu também acompanho, inclusive, alguns canais que falam de games, especialmente dessa parte aí de hardware e de teste, de FPS e tal, que é uma galera que tem um conhecimento de hardware, muito embora o meu PC, o perfil do meu PC seja quase o inverso do PC que essa galera costuma montar. A exemplo do pessoal da Chipart, né, que eles têm meio que uma campanha contra esse pessoal que gosta de ficar comprando computador cheio de core, sabe, CPU cheio de coraçãozinho, porque muitas vezes se você vai montar um computador só para games, é mais interessante você ter uma CPU com um processador que tenha 4 cores e invista numa placa de vídeo, porque a maioria dos jogos eles não fazem muito uso de multiprocessamento. E o perfil de máquina que eu monto, que é feita principalmente para produção de áudio, aí depois tem a parte de computação gráfica, que eu também sou entusiasta, e edição de vídeo, canal do YouTube, né? Então muitas vezes para mim é prioridade comprar um SSD, uma CPU, às vezes até mais barata, só que com um monte de núcleo, do que ficar gastando 10 mil reais na placa de vídeo. Eu sempre compro uma placa de vídeo mais ou menos, mas é a última das minhas prioridades. Ok, aí tem esses dois canais pequenos que eu gosto muito, que eu acompanho bastante, que são a Toca do Tux, por razões óbvias, e o canal do Rodrigo Baltar. Mais uma vez, são canais pequenos, só que muitas vezes trazem muito mais conteúdo do que esses canais de TI mainstream. Até que rolou um belo dia que o Rodrigo Baltar fez um vídeo falando sobre jogos no Linux. Aí ele desceu o cacete, ele falou assim, Linux não é pra jogo, e tal, Linux não é pra jogo, Linux é uma bosta pra jogo, etc e tal. Meu irmão, isso deu uma treta maligna, como era de se esperar, né? Vamos parar pra pensar. Aí o Toca do Tux não deixou barato, começou a fazer vídeo em cima de vídeo, aí a treta tava feia, aí uma ameaçou de porrada que não sei o que, aí foi vídeo em cima de vídeo. Seguinte, eu vou iniciar uma minissérie aqui no meu canal. Aí ele chega ainda a falar assim, eu espero que vocês entendam todo o imbróglio que eu fiz. Não, literalmente um imbróglio, porque virou uma bagunça aquilo ali. Aí teve desafio, o Jonathan do Joe Linux teve que interferir, foi aquela treta bonita, foi aquela treta gostosa. Eu vou colocar um pouco a minha posição sobre essa parada de Linux versus Windows no meu uso pessoal e dentro do mercado. Por exemplo, a minha postura pessoal com sistemas operacionais, eu diria que é até bastante xiita. Eu uso Linux há muito tempo. Eu comecei a usar Linux como uma alternativa para navegar na internet, para deixar o meu Windows limpo, para poder trabalhar. E na medida que o ecossistema Linux foi evoluindo na parte de produção de áudio, eu fui migrando para o Linux aos pouquinhos, até eu terminar de migrar lá para 2006, 2007, aí eu já estava trabalhando 100% dentro do ambiente Linux. Eu conheci o Linux em 1998 na UNB, o primeiro Linux que eu tive contato foi o Conectiva. Lá para 2002, 2003 eu comecei a usar efetivamente o Debian e o Kurumin. Eu usava o Kurumin inclusive porque era o único Linux na época que conversava com o meu modem Motorola. Pessoal do tempo aí da internet de escada, né, que usa Linux, lembra, sabe do
que eu tô falando. E o Joe Linux, ele tem o vídeo, né, que ele fala assim, você ame o Linux, não odeie o Windows. Eu não vou dizer que esse vídeo do Joe Linux tá errado, muito pelo contrário, eu concordo muito com ele, vou recomendar esse vídeo na descrição aí. Só que comigo não dava, eu realmente odiava o Windows e vamos falar pra pensar, esse sentimento vai até hoje. Nós estamos falando de um período, inclusive, do início, né, dessa geração de computadores pessoais. Antes de odiar o Windows, eu já odiava o PC, que era um computador feio, que só servia pra trabalhar. Eu gostava muito mais do MSX, do Amiga, inclusive quando eu vi pela primeira vez o Windows 3.11, a minha cabeça olhou pra aquele negócio, nossa, que legal, fizeram um Amiga pra DOS. Pena que não tem joguinho. E pra quem trabalhava especificamente com produção de áudio, vamos falar a verdade, o Windows sempre foi uma bosta. Meu Deus do céu, sabe? Tem a questão do kernel, da forma como se trabalha, da forma como você consegue configurar o kernel Linux para trabalhar em tempo real para produção de áudio, isso é ótimo. E tem também a questão da segurança, da privacidade, das interfaces gráficas. Eu sempre achei o Linux mais confortável. Agora, essa é uma postura pessoal minha. Eu nunca fui louco, sabe, de sair por aí, tipo testemunha de Stallman, querendo formatar o computador de todo mundo, instalar o Ubuntu, instalar Debian, instalar Slackware. Se uma pessoa vira pra mim, trabalha com arte gráfica, né? Especialmente tratamento de imagem, Adobe Photoshop e ilustração. Adobe Illustrator e Corel. Eu quero ver, o que você acha de eu usar Linux? Olha, filho, até dá pra usar, tá? Até dá pra usar, mas dizer que eu vou recomendar Linux pra coisas que ele não suporta bem o mercado, eu não vou recomendar, né? A menos que você já seja fã de Linux e queira usar o Photoshop no Wine, dá pra fazer, umas gambiarras, dá trabalho, mas é algo que eu não posso me responsabilizar. É claro que existem mercados e mercados, por exemplo, quem mexe com computação gráfica, eu já vi muita gente que muitas vezes trabalha com computação gráfica, tem inclusive o irmão do amigo meu, que o cara é fera, já ganhou prêmio e tal. Lá na época do Athlon XP, né, ele tinha a estação de trabalho dele, o Windows, e ele montou um render farm, inclusive ele montou um render farm com 2 processadores, um monte de memória RAM pra época e tal, que rodava Linux, mas ela só servia para renderizar também, né? Eu tenho o meu Windows instalado na minha máquina, que eu uso só para jogar jogos, porque quando eu quero jogar jogos, eu só quero jogar jogos, eu não tô interessado em ficar fazendo gambiarra com Wine, e tudo bem, a vida segue. Aí voltando pra treta dos dois, como eu me sinto vendo 2 canais que eu sou fã incondicional saindo na porrada. Na real, eu achei o maior barato. Você sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque nesse caso aí em específico desses 2 canais, não é briguinha de criança, não é tretinha, sabe? Do pessoal lá da Xbox Mil Grau, cagando regra na tag gamer de não sei o que lá, sei lá que porra, só pra ficar fazendo roi BR. A treta era entre 2 profissionais que tem conhecimento pra caralho. E se você pegar o material que os 2 produziram, sabe? Sem ficar tomando partido, sem ficar brincando de esquerda e direita, RoeBR, essas bobagens, você aprende muita coisa legal com eles. Inclusive tem um vídeo que o Rodrigo fez sobre a evolução das placas de vídeo, onde ele comenta a questão do OpenGL, do DirectX, que ele é muito bom, sabe? Quem viu, né, o crescimento dos joguinhos pra PC desde o 286, 386, tá ligado? X-Wing, TIE Fighter, Wing Commander, até os dias de hoje, é um puta vídeo saudoso, é uma puta de uma aula de história. E os vídeos da Toca do Linux também, sabe? Você tem muito debate sobre sistema operacional, sobre sistema de arquivo, sobre como andam aí os jogos para Linux, os drivers das placas de vídeo NVIDIA e ATI. Para mim, inclusive, que sou entusiasta de computação gráfica, é muito importante. Arquiteturas de computador, cara, foi uma festa. Eu nunca aprendi tanto sobre sistemas operacionais Linux e o Windows e sobre história da computação em geral, arquitetura de computador. Eu nunca aprendi tanta coisa legal em tão pouco tempo, né? E qual é a moral da história em cima de tudo isso, né? Formata essa porra e instala Linux. Não. Agora eu vou falar pessoalmente pros 2, Toca do Linux e pro Rodrigo. Honestamente, continuem tretando que a festa tá bonita, eu tô gostando, tô adorando esse negócio, tá? Eu acho mais é que vocês tinham que ir pro tatame. Só que, continuando a metáfora do tatame, lá no tatame existem regras, sabe? O tatame é quase que um santuário. Quando você vai pro tatame
com alguém, não é briguinha de rua depois do recreio. É um duelo entre cavalheiros. Antes de tudo, todas essas artes marciais que vieram aí do Japão, judô, karatê, do, kendo, são artes de paz. Então eu peço gentilmente que vocês mantenham o nível, não somente o nível do conhecimento técnico e acadêmico que vocês têm e que vocês estão compartilhando maravilhosamente na internet, e que vocês mantenham o nível do respeito também. Não sejam do verbo dolinho um casal de pela-saco. Existem muitas formas de você abordar o assunto, inclusive de você fazer apologia do Linux, ou você criticar o Linux em muitos aspectos. O fato de eu ser super fã desse sistema operacional não quer dizer que eu não tenha críticas também. Exemplo, para mim a melhor recomendação que eu posso dar para um usuário de PC Game, nossa, qual é a vantagem de usar o Linux? A vantagem de usar o Linux é que você vai ter um sistema operacional Windows só para jogo. E vai por mim, ter um sistema operacional Windows só para jogo melhora muito o desempenho do seu sistema operacional, que você não tem que ficar instalando aquelas merreca daqueles sistemas de atualização da Adobe, do Corel, da puta que pariu, do tem que instalar Office. Tem essa desgraça no ambiente Windows que quase todo aplicativo gratuito que você baixa tem que vir com adware, tem que vir com uma coisa que emporcalha o seu browser, e isso praticamente não existe dentro do Linux. Na mesma medida que quem é profissional da área de Linux tem que ficar ciente um pouco de Windows, né? Sei lá, em alguma medida ele vai fazer alguma aplicação web que vai ter que rodar no Edge. É delícia, é maravilha. E uma coisa que eu acho que é legal a gente observar é que o debate, ele é importante, o debate, ele é interessante, inclusive na área de TI, inclusive entre consumidores. A galera acha que livre mercado, né? Livre mercado é tipo todo o poder às empresas, o Estado cala a boca e não enche o saco, tudo em nome do lucro, foda-se se a sua empresa tá fabricando coisas com trabalho escravo lá da Tailândia e vambora, e não é bem assim. O mercado consumidor, ele também participa do livre mercado. O consumidor, ele também é agente. Na medida que o consumidor é agente, a gente fica menos suscetível a condições de monopólio, situações abusivas de produtos que muitas vezes tem um preço assim meio fetichizado, quando você vai ver o software e o hardware nessas Coca-Cola toda. Para pensar, eu comecei esse vídeo falando mal do Windows, né? Eu tenho o Windows 10 na minha máquina, inclusive eu tenho duas instalações do Windows 10 na minha máquina, uma em um dos meus HDs antigos e outra numa máquina virtual que eu uso de vez em quando para fazer aquelas piadinhas com Loquendo, que eu não consigo fazer aquela bosta daquele Loquendo rodar no Wine e nem quero saber. E a verdade é que o Windows 10, eu vou falar para você, foi a melhor versão do Windows que eu usei até agora. Ele tá bem lisinho, tá bem limpinho, tá bem enxuto, mesmo rodando num HD mais lento. Mas ele imitou o KDE, imita o KDE. É a melhor coisa que você faz, muito melhor do que aquela penteadeira de bicha que era o Windows Vista e o Windows 7. E eu acredito que isso não foi à toa. Naquele período ali entre o Windows 95 e o Windows Vista, que era aquela época que a Microsoft praticamente podia fazer qualquer bosta que ela fizesse, que o povo ia comprar, que o povo ia instalar, que se reclamar o povo ia craquear também. Acontece que de 2010 para cá, o perfil daquilo que a gente entende como usuário comum mudou. A gente está vivendo uma geração que acessa a internet por celular, por tablet, por televisão, e muitas vezes não está interessado em desktop. Nós estamos vivendo as primeiras gerações que vivem a tecnologia sem acessar o desktop, que muitas vezes vivem suas redes sociais, se divertem e até trabalham através de smartphone. Eu não diria que o desktop vai morrer, eu acho muito pouco provável, mas o desktop vai virar um ambiente de trabalho. O desktop vai ficar aí para quem precisa trabalhar, para quem é entusiasta e para quem joga joguinho de PC. E olhe lá, hein? Eu ainda acredito que o paradigma da Steam Machine pode pegar aí em algum momento. Talvez não dê para chamar aquele troço de vaporware ainda. Então a Microsoft deu uma enxugada no seu sistema operacional e teve que dar. Porque daqui em diante ela vai ter que aprender a agradar um público muito mais exigente. E isso só aconteceu por causa da treta que foi o Windows Vista, o Windows 7 e o Windows 8. Que eu vou combinar aqui com você, eu não acho ele tão ruim assim. Agora, é claro que esse debate não pode baixar o nível
nível, sabe, de Rue BR de pedochâner, essas putaria. Até mesmo porque a comunidade gamer tá um câncer sem fim, sabe? Um monte de desocupado, tentando sublimar a sua virilidade, sendo muito macho atrás do teclado, oprimindo muito a rapaziada por causa de joguinho de computador. Cara, puta que pariu. Diz até que as empresas estão gastando dinheiro que podia estar investindo em desenvolvimento, em produção de arte, pra ficar regulando neguinho que é mal educado em joguinho multiplayer. Puta que pariu. Então é isso. Apesar da zoeira, apesar da brincadeira, apesar da treta, eu queria parabenizar o canal Toca do Linux, o canal do Rodrigo Baltar, o canal do Dio Linux que interviu na treta, e continuem a brincadeira que tá muito divertido. Uma beijo do Boggs.